Konnichiwa, Suberu desu ka? Bom, meu nome é André Estevam, sou competidor olímpico de matemática e de física e hoje eu vou falar sobre o que eu achei do primeiro dia de prova do Enem, que a gente teve a prova de linguagens, ciências humanas e redação. Bom, o tema foi invisibilidade e registro civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. O que eu achei do tema da redação, né? Começando por ela, que é a parte mais importante da prova do primeiro dia. Eu achei um tema bem mais aberto assim do que o normal, que foi como estavam falando já mesmo, e eu achei um tema muito mais em relação à formalidade, sabe? Eu não achei um tema um pouco mais aberto que destaca os problemas que a população geralmente tem no Brasil. É um tema um pouco mais fechado que eu mesmo nunca tinha parado para pensar, que muita gente não tem esse acesso à própria certidão de nascimento na sociedade, né? Ela não tem esse acesso à certidão de nascimento e acaba dificultando muita coisa na vida dela. Ela não consegue tirar, por exemplo, o CPF, o RG e vários outros documentos que são importantes para você ser integrado na sociedade. Então, o que eu abordei na minha redação? Na introdução eu falei sobre a Constituição Federal de 1988, que no artigo 5º ela garante a igualdade a todos perante a lei, e no artigo 6º eu falei que a Constituição também prevê o direito à cidadania como inerente a todo cidadão brasileiro. Foram esses dois meus principais focos na introdução, e depois eu disse sobre a falta de ausência... Não, calma lá. Tá focando? Tá gaguejando. Calma lá. Eu vou... lógico, eu acabei de terminar uma prova de 5h30, né, velho? Nos meus desenvolvimentos, o que eu abordei? Primeiro eu abordei sobre o John Locke, né, que ele é um filósofo inglês e contratualista, que ele diz sobre o contrato social. Se você estudou filosofia, você sabe mais ou menos o que é. Que basicamente houve um acordo entre a sociedade, que eles elegeram autoridades para fiscalizar os direitos e normas, né, os deveres e as normas de cada cidadão, para que a gente conseguisse viver em sociedade e de uma forma boa, né? Eu abordei isso no meu desenvolvimento 1, e no desenvolvimento 2 eu abordei um pouco mais a parte social, em que eu disse como que, mesmo que a partir de 1997 o registro da certidão de nascimento fosse gratuito, né, fosse estabelecido como algo gratuito, as pessoas continuaram a não fazer o registro da certidão de nascimento. Isso se deve a vários fatores. Eu abordei, por exemplo, a falta de humanização nos órgãos responsáveis, né? Quando a pessoa vai lá para fazer a emissão da certidão de nascimento, né? do registro civil, ela muitas vezes fica horas esperando na fila, que foi algo retratado nos textos motivadores. Então eu usei isso ao meu favor, né, para minha vantagem, para conseguir fazer um desenvolvimento um pouco mais apurado e com base nos textos motivadores. E eu também abordei a falta de campanhas publicitárias que o governo poderia estar fazendo, né, para incentivar as pessoas a realizarem a emissão da certidão de nascimento, que é um documento muito importante. Como eu disse anteriormente, ele dá início a vários outros documentos que a gente precisa para se integrar na sociedade, né? E na minha proposta de intervenção, na minha conclusão, eu ressaltei que era muito importante a criação desse documento, e como agente eu coloquei o governo para realizar mais campanhas, né? Então a ação na proposta de intervenção seria as campanhas de incentivação à criação da certidão de nascimento, né? E como meio, né, da minha proposta de intervenção, eu abordei que tinham que ser por campanhas publicitárias nas redes sociais e também nos meios de comunicação. Como efeito, a sociedade tomaria mais consciência e levaria isso como algo mais importante, né, a criar os seus documentos, né, pedir a emissão deles. E como efeito, né, finalidade, o Estado ia cumprir seu papel devidamente, como o John Locke propôs em relação ao contrato social, e a Constituição Federal estaria sendo realizada com mais êxito, né? Foi basicamente essa a minha estrutura da redação, e vamos ver que nota que eu tirei, né, daqui a um tempo. Bom, agora em relação à prova de linguagens, né, o que eu achei? Eu achei uma prova muito mais interpretativa,
Não achei uma prova muito conteudista, né? Geralmente a prova de linguagens é assim mesmo, ela não é uma prova muito conteudista, ela é bem mais interpretativa, só que era aquela interpretação que você tinha que ser bem atencioso. Tinha bastante detalhes ali que se você não percebesse, você ia acabar marcando a alternativa errada. Eu acho que eu fui bem na prova, espero que eu tenha ido bem, né? Tenha tido os acertos coerentes para minha nota na TRI ter sido alta. A gente sabe que a nota de linguagens do Enem geralmente é mais baixa do que as outras, então espero ter tido uma nota boa. E era uma prova muito mais interpretativa mesmo. Tinha pouco conteúdo ali e você tinha que interpretar. Eu gostei bastante das questões de imagem. Deu pra você descansar a mente enquanto você respondia as questões ali. As outras estavam bem extensas, os textos. Então, se você fizesse só direto as questões com textos, geralmente tinha 2, 3 textos em uma mesma questão. E se você fosse fazendo direto assim, você ia se cansar muito rápido. Em relação à prova de ciências humanas, essa daí estava mais difícil mesmo. Eu achei uma prova mais complicada. Também era bastante interpretação, só que tinha coisa ali que você tinha que saber um pouco mais de conteúdo. E também foi uma prova bem interpretativa, só que estava um pouquinho mais difícil, na minha opinião. Tem um pouco a dizer sobre a prova de ciências humanas. Achei ela um pouco mais difícil do que a de linguagens. E essa é basicamente a minha impressão aí sobre o primeiro dia do Enem. Se inscreve no canal aí, compartilha para os amigos, deixa um like e eu vou trazer a correção de matemática do Enem 2021 na próxima semana. Logo depois que sair, que eu terminar a prova, eu já vou começar a gravar as resoluções e postar aqui no canal, beleza? Então já se inscreve, o gabarito corrigido por mim, beleza? Então tamo junto aí, até a próxima, sayonara!